Pessoal, vocês se lembram da dupla Pepe e Neném? A primeira vez não passa, não parece ter um fim. Baby, baby, nada. Porque você não vem ficar comigo. Bem, se vocês nasceram aí nos meados dos anos 90, muito provavelmente vocês devem ter ouvido falar dela, ou até mesmo deve ter curtido muitas músicas dela, porque essa dupla fez muito sucesso na época. Só que elas tiveram um problema com o empresário delas acabou passando elas para trás, e aí levou o dinheiro delas, ela acabou voltando para a pobreza de novo. Desde então elas nunca mais conseguiram chegar no auge, porque ser empresário vocês sabem que tudo é mais difícil, né? Infelizmente, né? Porque era uma dupla bem bacana, eu curtia bastante as músicas dela, era uma vibe muito boa. E aí, galera, o que acontece? Recentemente eu fiz um churrasco aqui em casa e aí tava tocando umas músicas aleatórias na playlist que um amigo botou, e aí num determinado momento acabou tocando a música delas. Eu até comentei com meu amigo, eu falei, cara, essa dupla poderia voltar porque elas são boas, em vista das músicas que a gente tem hoje em dia, e elas dão de 10 a 0, vai por mim. Mas enfim, galera, o que acontece? Quando eu falei com meu amigo sobre isso, ele falou, pô, cara, realmente desde a época da Fazenda elas deram uma sumida, né? Nunca mais vi elas na mídia, porque elas já estavam sumidas, foram pra Fazenda e aí depois da Fazenda elas sumiram de vez. Só que eu nem sequer sabia que elas tinham participado da Fazenda. E quando ele mencionou isso, eu falei, ué, elas participaram da Fazenda? E aí ele falou, sim, elas participaram, tem um tempinho já, só que desde então nunca mais vi elas. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Algumas semanas depois, eu lembrei dessa conversa que eu tive com esse meu amigo, e aí eu fui pesquisar pra saber se realmente a Pepe e Neném tinha participado da Fazenda, porque eu não me recordava disso, e pra minha surpresa, elas realmente tinham participado. Só que o que me deixou mais em choque foi a forma como elas participaram. Deixa eu me recompor. Pronto, me recompus. Não vou rir. Porque aí, galera, o que acontece? Quando eu vi que elas participaram, mas a forma como elas participaram, aquilo me chamou muita atenção. E eu acho até estranho o pessoal não ter comentado sobre isso. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês já viram, tem um episódio numa série chamada Todo Mundo Odeia o Chris, que provavelmente vocês já ouviram falar ou já deve até ter maratonado assim como eu. O Greg, que é o melhor amigo aí do Chris, né, ele fica chateado porque parece que ele não tem identidade. Aonde ele vai, mesmo se ele estiver sozinho, o pessoal fala, e aí, Chris e Greg? Porque como ele tá acostumado só a andar com o Chris, então o pessoal já pegou o hábito de chamar ele de Chris e Greg. Só que mesmo quando ele tá sozinho, o pessoal chama ele de Chris e Greg. É como se ele não existisse sem um Chris. Como se o nome dele fosse esse. Oi, Chris e Greg. Ela disse oi, e daí? Não, ela disse oi, Chris e Greg. Não tava perto de mim, eu não tenho identidade. Eu tô cansado. Eu não sou Greg, eu sou Chris e Greg. Um Zé Ninguém. E aí ele fica chateado e acaba dando um desentendimento lá entre os dois, mas no final das contas eles se acertam. Enfim, por que eu tô falando disso? Porque o que fizeram com a Pepe e Neném foi a mesma coisa, galera. Eles simplesmente botaram elas num quadro lá na Fazenda, no caso, né? Só que eles não botaram, tipo assim, a Pepe e a Neném ali de forma independente, participando, tipo assim, cada uma por si. Não, eles fizeram como se ela fosse uma única pessoa em corpos diferentes. Olha que absurdo. Tipo assim, se uma fosse pra roça, a outra, independentemente do que tivesse feito, tinha que ir pra roça junto, porque era como se ela fosse uma única pessoa. Eu olhei aquilo e falei, cara, não é possível isso. Quando eu pesquisei, que eu vi antes de eu chegar nesses vídeos, que eu vi na eliminação dela, qual eu vou botar aqui pra vocês verem que o que eu tô falando é verdade, eu cheguei a ver uma publicação também no Facebook que falava sobre isso. Só que quando eu vi aquilo, eu falei, ah, não pode ser. Eu achei que era brincadeira, porque era uma página de meme. Só que não, galera, isso não era um meme, isso realmente aconteceu. Quando elas foram eliminadas, independente se a outra foi melhor, se soube jogar melhor, não tinha como ela ficar lá sozinha, porque se essa daqui fizesse alguma coisa errada e o pessoal quisesse tirar essa, a Pepe ou a Neném, seja lá quem for, a segunda pessoa da dupla, no caso, teria que ir junto, porque é como se fosse uma única pessoa. E aí eu fico me perguntando, por que diabos a Record fez isso, cara? Será que na cabeça dos produtores, tipo assim, só porque é gêmeo, eles pensam e agem da mesma forma, como se fosse uma única pessoa em corpos separados? Por que não deixaram elas participar de forma individual? Já que são pessoas distintas, ela pode ser gêmea na aparência, ter nascido no mesmo dia, praticamente quase que no mesmo horário, com alguns segundos apenas de diferença, mas a personalidade, o modo de pensar é totalmente diferente. Tanto que eu conheço de amigos gêmeos que é assim, um é obreiro na Universal, ele é da igreja, enquanto que o outro, toda semana tá postando foto aí nos status lá com um copão de cerveja na mão, ou seja, para vocês verem que os gêmeos pensam de forma totalmente diferente. Claro que vai ter aqueles gêmeos que pensam
de forma semelhante, mas isso não quer dizer que eles são a mesma pessoa. Cada um tem o seu modo de pensar e de enxergar o mundo. Aí só porque às vezes uma fez uma coisa, a outra vai ter que pagar só porque é gêmea daquela dali? Qual é a lógica disso? Bem, pra vocês dizerem que eu não tô inventando história, eu vou botar aqui agora um trechinho, né, da parte da eliminação delas, pra vocês verem que a todo momento elas são tratadas como se fosse uma única pessoa. Tanto que quando ela foi pra roça, se eu não me engano, com uma tal de Babi, eu não sei se é esse nome, vocês vão ver aí agora no trechinho que eu vou botar, foi essa tal de Babi junto com a Pepe e Neném, ou seja, como se fosse uma única pessoa. O pessoal não poderia votar na Pepe ou na Neném, não, tinha que ser na Pepe e Neném, uma pessoa só, ou seja, tu podia dar o voto ou pra Pepe e Neném ou pra essa Babi. Se você quisesse, por exemplo, se simpatizou marcar Neném, quiser dar o voto pra Neném pra ela ficar no quadro, tu não tem como, porque elas estão lá como uma única pessoa. E aí eu vi aquilo ali, eu fiquei revoltado. Eu vou falar pra vocês, aquilo ali é sacanagem que fizeram, mas acompanha a eliminação aí pra vocês verem do que eu tô falando. E você de casa não pode mais votar a partir de agora porque a votação está encerrada. Lembro sempre que essa votação é auditada pela BDO. Babi e Rossi, Pepe e Neném, vocês passaram por muitas provações, aprendizados e por muitos momentos até inusitados nesse tempo de confinamento que já dura bastante tempo mesmo, né? Já são quase 3 meses. Mas hoje estão aqui com o futuro incerto no jogo nesse momento, disputando a última vaga na grande final. Além de terem sido da mesma equipe, a Coelho, vocês têm várias outras coisas em comum. Uma delas é o bom humor. E pela vontade da maioria do público, quem fica na disputa e passa a ser mais um dos finalistas, quem continua na parada pelos 2 milhões de reais, é Babi. Babi tá na grande final junto com Elô e DH. Pepe e Neném estão eliminados. E foi isso aí, galera. Como vocês puderam ver, agora vocês devem estar acreditando mais em mim, né? Porque provavelmente você achou que eu tava brincando, porque parece até brincadeira você chamar, tipo assim, uns gêmeos pra participar do quadro, sendo que você bota eles como se, tipo assim, é uma pessoa só. Eu ia me sentir ofendido, cara, porque, porra, eu tenho o meu jeito de pensar, meu irmão gêmeo tem um jeito dele de pensar. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu quero muito que você deixe a sua opinião sobre isso. Será que eu tô sendo chato? Será que não tem nada a ver eles ter participado como uma pessoa só? Será que você vê isso como alguma coisa normal? Ou vocês pensam como eu que eles deveriam ter ido de forma independente? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, galera, isso aqui é só pra gente dialogar, um entretenimento, pra gente passar o tempo. Não é uma coisa que vocês precisem ficar nos comentários brigando, um xingando o outro, porque hoje em dia qualquer coisinha que você vai debater, mesmo coisas simples como essa, o pessoal dá um jeito de arrumar problema e ficar brigando. E o intuito não é esse, o intuito é a gente conversar, dialogar, fazer uma amizade. Então, deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal para que, quem sabe, você não acompanhe meus outros vídeos e também goste. Então, se inscreve aí. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!